A história de Noé e da Arca. Essa é uma daquelas que todo mundo conhece, né? Pelo menos a parte dos animais, do barco gigante. Mas e se por trás dessa imagem tão famosa, quase infantil, tiver uma lição super profunda sobre a natureza humana? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar nisso, na diferença entre um recomeço que acontece por fora e a transformação que precisa acontecer por dentro. Pois é, a pergunta central que guia nosso estudo é exatamente essa. Será que é só uma historinha para crianças? Ou tem algo a mais? A gente vai além dos pares de animais e da grande inundação para tentar entender o peso teológico, a mensagem duradoura que a Torá está querendo comunicar com essa narrativa. Para a gente entender uma medida tão drástica, tão final como o dilúvio, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o contexto. O problema do mundo não eram só uns errinhos aqui e ali. A coisa era bem mais séria. Uma corrupção que tinha virado o sistema. A Torá descreve uma humanidade que tinha, normalizado a violência, a injustiça. Chegou num ponto em que o mundo se tornou, e essa é a palavra do texto, inabitável diante do padrão do Criador. O tecido social estava rasgado, sem chance de conserto. E aí, no meio desse caos todo, surge Noar. Ele é o contraste absoluto. A Torá fala que ele era justo em sua geração. Ele não é só o cara que construiu a arca. Ele é o sinal de que Deus sempre preserva uma semente de justiça, sabe? Um ponto de continuidade, mesmo quando tudo parece perdido. Agora, vamos falar da arca. Ela foi um instrumento de salvação, óbvio, mas a função dela é muito além disso. A arca foi também um ato público, uma forma de comunicação divina e, acredite, uma demonstração de misericórdia. Pensa só, a construção da arca levou anos. E esse tempo todo não foi por acaso, foi intencional. Não era um ato de impaciência divina, mas um processo lento, visível para todo mundo. Funcionou como um aviso constante, uma chance para aquela geração olhar, perguntar e, quem sabe, mudar de rumo. E essa chance de mudar de rumo tem um nome, um conceito central no judaísmo, Teshuvá. Significa literalmente retorno. A construção da arca foi, no fundo, um convite gigante e prolongado a Teshuvá. Uma oportunidade para aquela geração retornar do caminho de autodestruição que ela mesma tinha criado. Então, o que a gente percebe aqui é que o dilúvio não surge do nada, como uma explosão de raiva. Ele é a consequência moral depois de um longo processo de advertência. Esse mecanismo todo revela um Deus que educa, que espera, que oferece uma chance real de retorno antes que o juízo seja inevitável. Ok, as águas baixaram, o mundo recomeça. Mas esse recomeço é diferente. Ele é estabelecido sobre uma base totalmente nova, uma aliança, uma promessa divina. E essa é, talvez, uma das mensagens mais poderosas de toda a Paraxá. A estabilidade do mundo, a partir dali, não se baseia mais no mérito humano, que a gente já viu que falhou feio. Ela se baseia na fidelidade de Deus, no compromisso que ele faz de sustentar a criação. E essa aliança não é só uma ideia abstrata, não. Ela vem com regras bem claras. Ela estabelece o valor sagrado da vida, proibindo o assassinato como um ataque direto à imagem divina no ser humano. E o arco-íris? Ele não é só um fenômeno bonito no céu, ele é a assinatura dessa aliança, um lembrete permanente do compromisso de Deus. Mas a Torá não é um conto de fadas. Ela não romantiza esse novo começo. Pelo contrário, a narrativa dá uma virada brusca para revelar um problema muito mais fundo, que nem toda a água do dilúvio conseguiu resolver. A lógica parece simples, né? Se o mundo corrupto foi eliminado, o problema deveria ter acabado. Missão cumprida. Mas a história mostra que a solução não era tão fácil assim. E aqui está o pulo do gato, a grande chave para entender não só essa história, mas muito da Torá. Uma limpeza externa, por mais drástica que seja, não conserta a falha interna. O mal não foi apagado pela água porque a raiz dele não estava no ambiente, estava no coração humano. E a prova disso? O próprio Noé, o herói da história, o homem justo, sobrevivente, ele cai. Ele se embebeda logo depois do recomeço. Isso ensina uma lição pastoral fortíssima. Um novo começo não elimina a necessidade de vigilância constante, de disciplina interior. O trabalho continua. Certo. Se a queda de Noach foi um exemplo individual dessa falha que permanece, a história da Torre de Babel vai mostrar essa mesmíssima falha se manifestando, só que agora em escala coletiva. Essa pequena frase da citação revela tudo. Revela toda a motivação por trás da torre. Não era sobre progresso, não era sobre arquitetura. Era sobre orgulho. Era sobre autonomia e a centralização do poder humano. O objetivo era construir um monumento gigante ao ego coletivo.
O que a Paraxá ensina aqui é algo muito sutil e importante. Unidade, por si só, não é necessariamente algo bom. Existe uma unidade santa, centrada em Deus, que busca servir a um propósito maior. E existe uma unidade rebelde, centrada no nós. A de Babel era desse segundo tipo. Uma unidade perigosa que, quando se volta contra o céu, pode virar tirania. E nesse contexto, a confusão das línguas pode ser vista de um jeito diferente. Não apenas como um castigo, mas como uma limitação misericordiosa. Deus interrompe aquele projeto para impedir um mal ainda maior, quebrando uma unidade que estava se tornando uma máquina coletiva de rebelião. Bom, agora é hora de juntar todas as peças. O dilúvio, a queda de Noé, a Torre de Babel, tudo isso junto nos leva à grande lição desta porção da Torá. Esse resumo aqui deixa tudo bem claro, né? O dilúvio mostrou que sim, um recomeço por fora, um reset é possível. Mas o que veio depois, com Noé e Babel, mostrou que isso não resolve o problema interno. Portanto, a verdadeira mudança, aquela que dura, depende de uma aliança diária, de um trabalho contínuo. Em suma, a história de Noé nos ensina sobre a diferença fundamental entre mudar o cenário e transformar o coração. Um novo começo pode ser um presente, uma promessa, mas o trabalho de viver em aliança, de governar o próprio coração, essa é uma tarefa diária e que nunca acaba. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. A história de Noé não é algo que ficou lá no passado. Ela descreve um desafio que é de todo ser humano em qualquer tempo. Um novo começo é sempre uma possibilidade, é um presente. A grande questão é o que a gente faz para garantir que, com esse presente, não acabemos simplesmente reconstruindo peça por peça o mesmo mundo que precisou ser deixado para trás.